Olá, professora. Aqui é José Moser Brad Neto, da turma 2A, e hoje a gente vai falar sobre a Escola Penal Clássica, que foi o tema designado a mim pelo e-mail. Bom, para começar, a Escola Clássica teve seu nascimento no Iluminismo, sendo muito influenciada por esse movimento, mais especificamente no final do século XVIII até a metade do século XIX. Ela buscava a formação de conceitos básicos e fundamentais é, da, do, da criminologia, né? Que na época não era nem considerada uma ciência ainda. Por isso ela também era chamada de escola idealista, filosófico-jurídica ou crítico-forense. Vale lembrar, a título de curiosidade, que o nome clássica ele foi concedido posteriormente pela escola positiva sobre um viés crítico, né? De sarcasmo quanto aos teóricos daquele movimento, pois havia uma concepção de que ela era muito idealista, muito propedêutica para os âmbitos daquela época, e por isso ela recebeu essa classificação, essa denominação, melhor dizendo. Um ponto muito importante sobre essa escola é que não há uma uniformidade nos pensamentos dos grandes autores. A gente vai ver posteriormente que há uma divergência entre eles, principalmente sobre o conceito de pena, sobre ser uma pena retributiva ou uma pena preventiva. Mas isso será abordado posteriormente quando formos falar sobre os grandes nomes dessa escola e principais representantes, que estão listados aqui como Carrara, Beccaria e Bentham. Ao falarmos das características, nos deparamos aqui com a razão, que foi a forma de pensar predominante da escola, que inclusive deu origem ao nome clássica, que foi titulado posteriormente pelos teóricos da escola positiva, com um tom sarcástico. Diante disso, o método racionalista e dedutivo, através do uso da lógica, imperava, havendo uma separação entre sujeito e objeto e um estudo da forma como conhecemos, uma gnoseologia. Além disso, sobre o princípio da culpabilidade, para os teóricos dessa escola, não existia o que na escola positiva é chamado de criminoso nato, ou como uma predisposição para o crime. Para a escola clássica, você era criminoso por livre arbítrio. Você escolheu cometer o crime. E isso é uma característica fundamental, pois influencia inclusive no conceito de pena, que vai ser determinado como pena retributiva, pois eu não tenho como prevenir, teoricamente, né, os atos criminosos das pessoas, uma vez que eles são realizados pelo livre-arbítrio delas. A não distinção entre os indivíduos revela uma mudança na concepção de pessoa, influenciada majoritariamente pela concepção iluminista, que adivinha de um cenário no qual as pessoas eram apenas meros objetos para o Estado, em que eram aplicadas penas altamente desproporcionais aos crimes cometidos, às infrações, por sua vez. E essa mudança na concepção de pessoa visa a emancipação dos indivíduos que eram tratados como meros objetos, adquirindo um direito individual e um sujeito de direito no Estado. E a pena adquirindo, por sua vez, a sua função retributiva, mas proporcional ao dano causado aos outros indivíduos. O foco no delito, por sua vez, tem uma grande influência do livre-arbítrio, uma vez que o foco é o crime e não o criminoso. Essa perspectiva vai ser invertida na escola positiva por haver uma pena preventiva e com o intuito de prevenção você tem que estudar o típico criminoso. Já na escola clássica, o criminoso ele era uma decorrência do livre-arbítrio. Então, pessoas normais poderiam se tornar criminosas por opção, o que não faz do criminoso como um estudo, e sim o delito.
como foco no estudo, na verdade, e sim o delito. Em se tratando dos principais autores e grandes nomes da escola, a gente tem o Marquês de Beccaria, que foi o Cesare Bonezana, um dos principais exponentes da escola clássica, e a sua principal obra foi Dos Delitos e das Penas. O Marquês de Beccaria ele sofreu uma grande influência iluminista, adquirindo com ele uma perspectiva humanitária e sensível, vamos dizer assim, o que influenciou na sua ideia de pena de retribuição, para mostrar ao indivíduo que não valia a pena cometer aquele crime, que não valia a pena ser punido pela aquela infração. Beccaria, assim como Bentham, ele era um utilitarista, e isso influenciou nessa sua concepção da pena preventiva. Além disso, apesar do nome ser parecido, mas não ter uma relação direta, ele queria, com a pena preventiva, atribuir um fim útil a ela, né? Para que o indivíduo não seja apenas punido pelo seu ato como seria a pena retributiva, mas que ele tenha um progresso a partir dela, né? Um conserto, vamos dizer assim, que é a prevenção da pena e ter um melhor desempenho na sociedade, até porque ele foi um dos primeiros a tratar, a humanizar, como eu já falei anteriormente, as ciências penais e atribuir um caráter a ela mais racional e proporcional, a fim de, como eu já havia dito anteriormente também, combater as atrocidades cometidas pelo Estado quando se tratava os indivíduos apenas como objetos. Bentham, como principal expoente da filosofia utilitarista, entende que só se pode punir para dissuadir as pessoas de praticarem o delito, ou seja, para evitar que elas pratiquem. Ao aplicar o conceito de utilidade no exame da sociedade, buscará ele o juízo do que é benéfico para a maioria. Bentham é um dos principais pensadores da prevenção especial negativa. Se é dada uma razão para o indivíduo não praticar o delito, como ser racional, a pena é suficiente para convencê-lo. Ou seja, uma vez que o indivíduo toma consciência de que a pena não compensará a prática do crime, isso já seria o suficiente para evitar que ele praticasse o delito. Para que isso desse certo, a pena deveria ser cruel o suficiente para impedir o indivíduo, ao fazer o cálculo utilitário no meio mais vantajoso, de optar pelo caminho que não a conduta criminosa. Por fim, chegamos em Carrara, um dos maiores penalistas de todos os tempos e um dos maiores expositores da escola clássica, considerado por muitos o maior. Para ele, o crime é a infração da lei penal do Estado, promulgada para promover a segurança dos cidadãos, resultante de ato externo do homem positivo ou negativo, moralmente imputável e politicamente danoso. Além disso, o crime era composto de duas forças: a física, correspondente em termos atuais ao elemento objetivo do delito, e a moral, correspondente ao elemento subjetivo deste. Entre os principais pilares da teoria do autor, destacam-se a ideia de que o crime é um ente jurídico e não uma ação, mas sim uma infração, porque sua essência deve consistir necessariamente na visão do direito. A visão do livre-arbítrio como embasamento principal e fundamental da punibilidade. A pena como meio de tutela jurídica, isto é, uma forma de garantir a ordem social e de retribuição da culpa moral do indivíduo infrator, o que demonstra nitidamente que o autor enquadra-se no rol daqueles que defendem a teoria retributiva, ou seja, que apontam como fundamento da pena a retribuição ao indivíduo infrator do mal que ele causou à sociedade ao romper o contrato social. Para Carrara, a pena é um conteúdo necessário do direito. Diante disso, ela é uma resposta visando a conservação da humanidade e a proteção de seus direitos com observância nas normas de justiça. Esse final, ele evidencia o princípio da reserva legal, que determina que a ação só é criminosa quando entra em conflito com a lei. Um dos grandes avanços propostos para essa escola para
para a época em que foi forjada essa teoria e para a época em que a escola se situava, após um abuso de poder estatal, após uma aplicação de penas exorbitantes, que não seguiam um respeito ao sujeito de direito e muitas vezes não possuíam uma reserva legal. Concluindo essa aula de hoje, apesar das duras críticas feitas à escola, da superficialidade, da teoricidade e por ela ser muito propedêutica, não há como negar que esse movimento foi de grande importância para a história do direito penal mundial, pois deu início à criminologia, ainda não considerada como ciência. Ela deu também o direito de proporcionalidade às penas atribuídas, como resposta, como rebelião aos abusos cometidos pelos estados autárquicos, na época em que o iluminismo estava ganhando força. O princípio da reserva legal de Carrara também demonstra uma grande evolução para o direito penal mundial, o que inclusive colocou o autor como um dos maiores, no patamar dos maiores criminalistas da história. Enfim, apesar de suas limitações, foi um movimento de grande importância e que deve ser respeitado pelos avanços acometidos na época. Fora que dentre todos esses promoveu, né, uma forma de controle social mais branda do que a que havia sendo praticado nos últimos tempos, inclusive com as prisões preventivas, as penas preventivas e as formas de tutela social. Isso tudo é um avanço louvável adquirido no período. E a gente encerra por aqui. Obrigado, Pro, pelo seu tempo. Até o final dessa quarentena. Beijos e abraços.